Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade. Após a agitada Conferência Anual de Políticas da JNS, retornamos ao estúdio. E, obviamente, o elefante na sala neste momento é o horrendo Memorando de Entendimento. Há muito a dizer sobre o quão equivocado é esse Memorando de Entendimento e quão ingênuo é o negociador americano, J.D. Vance. Antes de prosseguir, quero mostrar os 5 principais problemas do Memorando de Entendimento que você precisa conhecer. O primeiro problema é que o regime conseguiu expandir o escopo da negociação. Essa é uma estratégia clássica de negociação iraniana. Os Estados Unidos iniciam com um objetivo claro, como o programa nuclear, e o regime tenta ampliar uma negociação restrita. A discussão deixou de focar no problema original e agora trata de sanções, mercados de energia, segurança regional, reconstrução e Líbano. É sobre literalmente tudo, menos aquilo em que deveria estar focado desde o início. Recado para JD. Não é vitória fazer o regime islâmico negociar após a destruição total de sua marinha e força aérea. O regime entende que, ao ampliar negociações, crescem as chances de concessões. É assim que estão manipulando J.D. Vance como desejam. Isso nos leva ao segundo problema do memorando. A administração está apresentando a continuação das negociações, oferecendo grandes concessões ao liberar ativos congelados e conceder isenções de sanções ao petróleo. Eles dizem que isso é um sucesso, mas negociar não era o objetivo. O objetivo era impedir o regime de obter uma arma nuclear. Enquanto os Estados Unidos estavam impondo um bloqueio, levando o regime praticamente à falência, os Estados Unidos decidiram abrir mão de sua própria vantagem graças à liderança de pessoas como J.D. Vance, que fundamentalmente não entendem esse regime. Não acredita em mim? Veja por si mesma. Por 47 anos, esse país tem sido uma pedra no nosso sapato. Tem sido um verdadeiro problema tanto para administrações democratas quanto republicanas. A coisa mais legal sobre o progresso que fizemos nas últimas semanas é que você vê pessoas dentro do sistema iraniano, lideranças seniores, até mesmo oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica dizendo: sabe de uma coisa? Podemos ter certa animosidade e desconfiança, mas reconhecemos que a forma como lidamos com os Estados Unidos nesses 47 anos foi um erro. Vamos tentar algo diferente. Vamos verificar, mas estamos abertos a tentar algo novo se eles cumprirem. Sério, JD? Porque tenho quase certeza de que os inúmeros ataques do regime a navios comerciais no Estreito de Hormuz só nesta semana estão em total contraste com o memorando de entendimento e mostrariam uma situação bem diferente. Ou, sei lá, você poderia considerar as inúmeras declarações insanas feitas por autoridades do regime jurando aniquilar não só Israel, mas os próprios Estados Unidos. Como os comentários de Mohammad Ghalibaf, seu parceiro de negociações, que afirmou que Trump e sua família são alvos legítimos para assassinato. Ou a Assembleia de Especialistas, que ontem reafirmou que o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump são alvos legítimos para assassinatos. E esse é o órgão que escolhe o próprio Ayatollah. Mas, de qualquer forma, estou me desviando do assunto. Quero ser muito clara. Uma negociação que continua por mais 60 dias não é uma vitória. São mais 60 dias de negociação, e mesmo assim a Casa Branca apresenta isso como acordo de paz. Talvez um acordo ao estilo Neville Chamberlain, paz em nosso tempo? Quem imaginaria que, ao falar em rendição incondicional, Trump se referia à dos Estados Unidos? Mas devia ter um motivo, não? Bem, além das eleições de meio de mandato e da ideia fantasiosa do público americano de que a República Islâmica não é uma ameaça para eles, o que os Estados Unidos receberam em troca dessas concessões? A reabertura temporária do Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes da guerra, e agora querem cobrar por isso? Isso não demonstra força. Essa é a posição em que o outro lado entende que Washington quer tanto um acordo que está disposto a pagar por mais negociações. Terceiro, precisamos discutir o Estreito de Hormuz. O problema nunca foi o Estreito de Hormuz, mas sim o programa nuclear. Uma crise criada pelo regime agora é usada como trunfo para negociar concessões, exatamente como funciona a diplomacia de reféns. Você cria o problema, torna o problema custoso, oferece reduzir o custo do problema e então espera algo em troca. Mais uma vez, não é uma vitória para os Estados Unidos. Isso prova que a negociação avançou para um terreno escolhido só pelo regime. E então vem o Líbano, o quarto ponto do memorando de entendimento, que exige que Israel se retire totalmente do país. No entanto, Israel não participa dessas negociações e não foi quem quebrou o cessar-fogo inicialmente no Líbano. O Hezbollah tem atacado Israel diariamente e Israel tem agido em legítima defesa. Não vamos esquecer o fato de que a presença armada do Hezbollah no Líbano já é, por si só, uma violação do direito internacional, de acordo com as resoluções 1559 e 1701 da ONU.
Por que então os Estados Unidos dariam proteção para a sobrevivência do Hezbollah no Líbano, um grupo terrorista responsável pela morte de centenas de soldados americanos? Além disso, por que os Estados Unidos estão negociando com o regime islâmico sobre o Líbano em primeiro lugar? O Líbano é um país soberano e o povo tem implorado para expulsar o Hezbollah mais do que nunca. O governo do Líbano é quem deveria decidir o que acontece dentro das fronteiras do país, não os ayatolás do Irã. Mesmo assim, o acordo faz o governo tratar o regime, que coloniza e ocupa o Líbano via Hezbollah, como responsável pela segurança libanesa e israelense. É irônico, pois o memorando de entendimento também exigia que os Estados Unidos se comprometessem a não interferir nos assuntos internos do Irã. Mesmo enquanto execuções e graves violações dos direitos humanos continuam, mesmo após o massacre de mais de 40 mil manifestantes iranianos sem nenhuma consequência para o regime, nos dizem que a rede regional do regime deve ser contida. Dizem que suas ações desestabilizadoras devem parar, mas ainda assim lhes damos um lugar à mesa para negociar o futuro de um país que já sabotam. Isso não é conter a influência do regime, é se render a ela, e ainda tem o dinheiro. O dinheiro é onde este memorando de entendimento realmente sai dos trilhos, como mostra o quinto exemplo. Se você ignorar toda a propaganda e manipulação que vimos da Casa Branca, o que encontra é uma estrutura que caminha para um alívio econômico maior para um regime que não mudou fundamentalmente nada em seu comportamento. Eles incluem exportações de petróleo, alívio de sanções, ativos descongelados e, o mais extraordinário de tudo, um suposto plano de reconstrução no valor de 300 bilhões de dólares. Isso é uma capitulação em uma escala nunca vista antes, significativamente pior para o mundo do que o JCPOA. Os Estados Unidos acabaram de mostrar que estão dispostos a usar a força contra o regime, pois o consideram perigoso para a segurança internacional. Mas agora eles querem dar acesso à comunidade internacional quando não houve mudança de regime nem mudança de comportamento? Na última tentativa, o regime usou os 6 bilhões que Obama deu para tramar coisas como o massacre de 7 de outubro. Para esclarecer, como confirmado por vários oficiais do regime, até mesmo nesta semana, o regime não renunciou à sua ideologia nem abandonou o apoio ao terrorismo. Pelo contrário, não parou de executar dissidentes, não parou de oprimir mulheres, não parou de fazer reféns, não parou de financiar grupos armados aliados. Ele não pagou por décadas de violência regional. Mesmo assim, discutimos um plano de reconstrução de 300 bilhões de dólares para quê? Só para continuar conversando? Só para continuar à mesa de negociações? Se essa informação for realmente precisa, representa um dos exemplos mais extraordinários de transferência de poder de barganha dos Estados Unidos diretamente para a República Islâmica que provavelmente já vimos. Na verdade, é ainda pior, pois não se trata só de dinheiro, mas de incentivos. Durante anos, os Estados Unidos descreveram corretamente a República Islâmica como um regime responsável por execuções, tortura, terrorismo, repressão e o abuso sistemático do seu próprio povo. Nada disso mudou, JD. O que mudou foi o desespero de Washington por um acordo. Quando esse desejo se torna público, a negociação muda, pois o regime percebe que resistir pode trazer alívio das sanções, benefícios econômicos, reconhecimento diplomático e novas concessões. É exatamente isso que J.D. Vance oferece: chance de se reagrupar, obter concessões e se preparar para novos conflitos. Agora, ninguém no governo diria que quer incentivar abusos de direitos humanos, mas política externa não é medida por intenções, ela é medida por incentivos. Os incentivos criados aqui deveriam preocupar quem se importa com o povo do Irã ou com os direitos humanos no mundo, levando à principal questão do memorando de entendimento: dissuasão. Precisamos discutir que mensagem esse memorando de entendimento transmite aos aliados dos Estados Unidos, que acompanham atentamente o processo na região. Eles estão observando o que acontece depois que os Estados Unidos ganham poder de barganha, e estão observando o que acontece quando o conflito se torna politicamente inconveniente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mostrando aos seus aliados no Golfo Pérsico, assim como a Taiwan, a Ucrânia e a todas as pequenas democracias, que quando algo se torna politicamente inconveniente para os Estados Unidos, seus valores são deixados de lado. O mesmo ocorre na proteção desses estados contra atores nefastos como a República Islâmica do Irã. Isso literalmente fortalece ditaduras como a China e a Rússia. E, sinceramente, isso também ameaça os Estados Unidos, pois mostra a outras superpotências que eles não têm coragem nem disposição para se defender. Afinal, a República Islâmica vem infiltrando os Estados Unidos ideologicamente há décadas para prejudicar a moral e o tecido social do país. Ao que parece, eles conseguiram parcialmente.
A mensagem para os aliados dos Estados Unidos após a última semana é negativa. Os Estados Unidos podem iniciar uma confrontação por um motivo e ceder em 10 outros. Os Estados Unidos parecem mais focados no processo de negociação do que nos objetivos que a motivaram. Por que algum país confiaria nos Estados Unidos se é assim que eles se comportam? Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e Israel estão sendo sacrificados por um sonho ocidental irreal de autoridades comprometidas da Casa Branca, como J.D. Vance e Steve Witkoff, que acreditam ingenuamente que o regime islâmico deseja relações normalizadas com o mundo. Isso não é paz através da força, e essa não é a política externa que o presidente Trump prometeu. Certamente não é o padrão que ele mesmo aplicou aos seus antecessores. Nenhum americano patriota preocupado com o futuro dos Estados Unidos deveria aceitar esse memorando de entendimento. Agora, eu quero aprofundar um pouco mais, porque, ideologicamente falando, existe uma questão mais profunda em jogo que eu quero discutir. Circula na Casa Branca uma das ideias mais perigosas atualmente. Se a República Islâmica receber mais recursos, mais alívio de sanções, mais acesso aos mercados globais e mais fôlego econômico, de alguma forma, ela vai moderar seu comportamento. A teoria é que se o regime tiver mais a perder, ele se tornará mais razoável, mas nós já testamos essa teoria. E o resultado não foi moderação. O resultado foi mais dinheiro para o mesmo regime, seguindo a mesma ideologia através das mesmas redes de terror. Por que a Casa Branca está se envolvendo nessa insanidade, tentando a mesma coisa de novo? Além disso, por que a Casa Branca faz uma campanha manipuladora que ninguém realmente acredita? E, além disso, confiando nos conselhos de pessoas como Trita Parsi e Sohag Amhari, um deles que cofundou o lobby não oficial do regime islâmico em Washington, e o outro que passou toda a sua carreira mudando de posição e defendendo antissemitas, além de receber dinheiro de George Soros. O próprio Parsi deveria ser deportado dos Estados Unidos e Amhari é basicamente um bobalhão que anda com o Code Pink e aparentemente com o condenado por pedofilia Scott Ritter, agora um fantoche pró-Putin. Essas são as pessoas que aconselham a Casa Branca nas negociações com a República Islâmica. Não é de se admirar que o memorando de entendimento esteja fracassando miseravelmente. Quando você não entende a história, está fadado a repeti-la, e eu tenho 3 exemplos para te explicar como. Primeiro, o JCPOA. Após o dia de implementação em 2016, cerca de 50 bilhões de dólares em recursos acessíveis foram devolvidos às mãos de um regime que já era o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo, sabendo muito bem que parte desse dinheiro provavelmente acabaria nas mãos da Guarda Revolucionária Islâmica ou de outros grupos terroristas por procuração. Então, o que aconteceu depois do alívio das sanções? O regime se moderou? Não, eles seguiram testando mísseis balísticos, apoiando a guerra de Assad na Síria, financiando o Hezbollah, apoiando Houthis e Hamas e expandindo sua rede regional de terror, que agora todo mundo finge que pode ser separado da questão nuclear. Em 2018, autoridades dos Estados Unidos estimavam que o regime fornecia somente ao Hezbollah cerca de 700 milhões de dólares por ano. O Departamento de Estado afirmou que o regime fornecia cerca de 100 milhões de dólares anuais a grupos terroristas palestinos, como Hamas e Jihad Islâmica. Esse dinheiro não moderou o regime. Esse dinheiro ajudou a sustentar o regime e o sistema que eles já haviam construído e, além disso, expandiu ainda mais. Nada disso foi para melhorar o Irã. O segundo exemplo é a Síria, que mostra o que o regime prioriza ao escolher entre seu povo e seu projeto revolucionário genocida. Enquanto o povo no Irã enfrentava inflação, colapso econômico, crise hídrica e infraestrutura precária, o regime gastava recursos para sustentar Assad, o carniceiro, no poder. O Departamento de Estado afirmou que o regime gastou mais de 16 bilhões de dólares desde 2012 apoiando Assad e outros aliados e grupos por procuração na Síria, Iraque e Iêmen. Outras estimativas são ainda maiores, com analistas rastreando embarques de petróleo do Irã para Assad entre 2013 e 2018, somando mais de 10 bilhões de dólares nesse período. Esse não é um governo sem recursos. É um governo que fez uma escolha deliberada de gastar bilhões de dólares sustentando um assassino em massa em Damasco, em vez de construir um país funcional para seu próprio povo. O terceiro exemplo é a diplomacia de reféns. Em 2016, os Estados Unidos pagaram ao regime um acordo de 1,7 bilhão de dólares americanos por uma antiga reivindicação de armas, com um pagamento inicial de 400 milhões de dólares americanos em dinheiro. Ao mesmo tempo, reféns americanos foram libertados. O governo Obama afirmou que era um acordo legal, mas admitiu que o dinheiro em espécie serviu como troca até a libertação dos prisioneiros. Em 2023, o regime voltou a usar a diplomacia de reféns para liberar 6 bilhões de dólares em receitas de petróleo via Catar,
mesmo com uso oficialmente restrito ao humanitário. O problema não é só rastrear $1 até um terrorista específico. O problema é que o regime aprendeu que reféns geram poder de barganha. Esse poder gera dinheiro e o dinheiro ajuda o regime a sobreviver. É por isso que a teoria atual é tão insana. O regime já nos mostrou o que faz com os recursos. Quando recebeu cerca de $50 bilhões em ativos acessíveis após o JCPOA, ele não se tornou moderado. Quando teve bilhões para gastar na região, escolheu o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, Assad, as milícias iraquianas, mísseis e a Guarda Revolucionária Islâmica. Quando a tomada de reféns resultou em pagamentos ou acesso a fundos congelados, não parou de tomar reféns. Continuou usando a mesma estratégia porque ela funcionava. E não importa de onde veio o dinheiro, se dos contribuintes americanos ou de ativos congelados do próprio regime, porque o dinheiro é fungível. Então, a pergunta para as pessoas ao redor do presidente Trump que acham que mais recursos vão, de alguma forma, moderar esse regime é muito simples. Baseado em quê? Baseado em que exemplo? Em que ano? Qual concessão gerou comportamento melhor? O regime não pega dinheiro e se torna normal. Pega dinheiro e exporta a Revolução Islâmica de 79. Ele pega esse dinheiro e constrói grupos armados aliados e se preserva, enquanto o povo iraniano fica com apagões, pobreza, execuções e repressão contínua. O problema não é a falta de dinheiro da República Islâmica, mas que, ao receber recursos, revelam o que realmente valorizam. Por isso não deve haver dinheiro em espécie, ativos descongelados, alívio de sanções ou nova tábua de salvação econômica para esse regime. Agora, encerrando com o bom, o mal e o feio desta semana, começo pela história ruim para terminar positivamente. O ruim é o secretário do Tesouro Scott Bessent. E por quê? Há poucas semanas, Bessent afirmou publicamente que não haveria isenção para o petróleo iraniano, que o bloqueio funcionava e que o regime logo teria que interromper a produção. A mensagem dele era simples: a pressão máxima estava prejudicando o regime, e os Estados Unidos não tinham intenção de dar uma tábua de salvação ao regime. Na semana passada, o Departamento do Tesouro mudou completamente de posição. Os Estados Unidos agora emitiram uma licença geral de 60 dias, permitindo que o regime venda petróleo bruto, produtos petrolíferos e petroquímicos no mercado internacional. A licença autoriza serviços bancários, transporte marítimo, transporte, seguros e outros necessários para viabilizar essas vendas, permitindo até transações em dólares americanos. Então, deixa eu ver se entendi. Em abril, afirmaram que era necessário sufocar as exportações de petróleo do regime e que o bloqueio funcionava e que não haveria nenhuma isenção. Agora dizem que as mesmas vendas de petróleo, fontes de receita, redes de transporte marítimo e transações financeiras são, na verdade, uma boa ideia. O regime deixou de ser o maior patrocinador estatal do terrorismo para virar uma startup em crise buscando melhor acesso aos mercados globais. A isenção pode valer cerca de $10 bilhões para o regime só nos próximos 2 meses. Esta é a primeira vez em décadas que o regime pode vender petróleo abertamente com o aval dos Estados Unidos, sem recorrer a redes para driblar sanções. Não sei sinceramente o que mudou mais rápido, a política do Departamento do Tesouro ou sua memória. Agora, vamos à parte feia da semana, a reação de assessores e consultores influentes do presidente nas redes sociais à crítica ao memorando de entendimento. Parece haver um esforço coordenado para silenciar esses críticos. Nas últimas 2 semanas, Alex Bruzowitz, a deputada Ana Paulina Luna, Donald Trump Jr. e outros gastaram muito tempo atacando quem se opõe ao memorando de entendimento do governo Trump. Acusando os críticos de serem bots ou agentes de influência estrangeira, aparentemente, a nova regra é que, se você acha que suspender sanções de petróleo e dar dinheiro aos mulás ou negociar sobre o Líbano é uma má ideia, você já não é mais um compatriota com uma opinião diferente, você é, na verdade, um agente de um governo estrangeiro. Quem diria, não é? No fim da semana passada, mais de 100 contas, em especial iranianas e judaicas, que criticaram J.D. Vance e o memorando de entendimento, foram suspensas. No X, pelo que a plataforma descreveu como comportamento inautêntico. E há alguma surpresa que esse escândalo esteja ligado a Alex Bruzowitz, um consultor de redes sociais de Trump, que, aliás, também tem ligações com o Catar. E foi o convidado mais recente de Tucker Carlson. Essa é uma pessoa que vem assediando contas judaicas nas redes sociais já há bastante tempo. Em uma defesa bastante patética e superficial de J.D. Vance, ele vem insinuando há semanas que existe algum tipo de operação nefasta de influência israelense para minar o MOL, mas não apresenta absolutamente nenhuma prova. Ao ser confrontado, ele diz ser contra a interferência estrangeira, mas não mostra provas de conspiração israelense ou judaica e ignora o Catar.
Esse é o mesmo trollzinho que atacou os republicanos que se demitiram da Heritage Foundation após os comentários antissemitas feitos por Kevin Roberts. E ele ainda foi levado para fora do Oriente Médio pelo Catar quando a guerra estourou, junto com um lobista catarí conhecido. Agora ele está agindo como se criticar Trump fosse o quê? Traição? Alguém passou tempo demais com os cataris. Nós não fazemos isso na América, Alex. Eu acho engraçado ele se dizer MAGA e pró-Trump, mas ir ao programa do Tucker Carlson, chamando-o de amigo, apesar de Carlson ter criticado Trump e agora também o Partido Republicano por meses. Mas claro, Alex, o Mark Levin é o problema. O que torna tudo isso ainda mais absurdo é que muitas das pessoas que estão sendo difamadas pelo Alex e também pelo Donald Trump Jr. não eram bots nem operadores políticos pagos. Eram jornalistas americanos, em alguns casos veteranos americanos, aliados dos Emirados Árabes, especialistas em segurança nacional e comentaristas. São pessoas que analisaram o acordo e concluíram diferente da Casa Branca. Buzz Patterson, Stella Escobedo, Eitan Fischberger, Amjad Taha e outras figuras conhecidas, só para citar algumas. No entanto, em vez de encararem as enormes críticas como um sinal de que talvez, só talvez, estejam fazendo algo errado, esses integrantes do governo Trump estão respondendo atacando outros americanos e tentando silenciar suas vozes. Se esse memorando de entendimento é um acordo tão bom assim, então seus apoiadores deveriam ser capazes de defendê-lo com base nos fatos. Eles não deveriam precisar de difamações, teorias da conspiração ou testes de lealdade. Infelizmente para Alex, não é o caso deste memorando de entendimento. Se o presidente tivesse um mínimo de bom senso, ele demitiria o desleal aspirante a fascista da direita woke e se livraria de qualquer associação com esse perdedor. Agora, finalmente, a boa notícia desta semana é algo muito próximo do meu coração há tempos, pois tenho família armênia. Israel, enfim, tomou a atitude que já deveria ter tomado há décadas, reconhecendo oficialmente o genocídio armênio. Em 28 de junho, o governo israelense votou para reconhecer o genocídio armênio ocorrido entre 1915 e 1917 no Império Otomano, após o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, apresentar a resolução. Saar afirmou após a votação que nunca é tarde para agir corretamente. Cerca de 1,5 milhão de armênios cristãos foram mortos, deportados, passaram fome e expulsos de suas comunidades ancestrais a partir de 1915. Por mais de um século, a Turquia negou, minimizou ou distorceu o ocorrido, apagando registros históricos. Ameaçaram países por reconhecerem atos de antecessores e, em certos casos, até proibiram isso por lei. Israel evitou o reconhecimento formal por décadas devido a sensibilidades diplomáticas com a Turquia e depois por questões estratégicas ligadas ao Azerbaijão. Essas preocupações eram reais, mas nunca justificaram que o Estado judeu se recusasse a dizer em voz alta que o genocídio armênio foi, de fato, um genocídio. Hoje, alguns criticaram o governo por usar isso como jogada política contra a Turquia. Embora o reconhecimento de genocídio não deva ser usado politicamente, o resultado é moralmente correto e já estava atrasado. Sim, a Turquia, sob Erdogan, passou anos acusando Israel de genocídio, enquanto seu próprio governo ainda se recusa a reconhecer o verdadeiro genocídio cometido contra o povo armênio. Essa hipocrisia deve ser denunciada, mas isso não deve se resumir apenas a Erdogan ou à Turquia. Deve ser sobre os armênios, incluindo a comunidade armênia aqui em Jerusalém, que preservou sua história, fé e memória apesar de um século de negação. Em 2026, 32 Estados-membros da ONU, incluindo os Estados Unidos, Canadá, Rússia e Alemanha, reconheceram formalmente o genocídio armênio. Israel deveria ter sido dos primeiros, não dos últimos. Ainda assim, venho defendendo essa causa pessoalmente há anos. Então, a boa notícia desta semana é que Israel finalmente deu esse passo moral ao reconhecer o genocídio armênio e condenar a negação. E com isso encerramos por esta semana. Estarei de volta na próxima semana, como de costume, com mais histórias da região. Se tiver dicas para mim, me encontre no X como Emily Schrader ou no Instagram como Emily em Tel Aviv. Até a próxima semana no Eixo da Verdade, na JNS.